Leitura do livro Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. Parte 2, Capítulo 2. Afeição. Começo pelo mais humilde e mais amplamente difuso dos amores, o amor no qual nossa experiência parece diferir minimamente da experiência dos animais. Deixe-me logo acrescentar que não o valorizo menos por isso, pois nada no ser humano é pior ou melhor por ser compartilhado com os animais. Quando acusamos alguém de ser um mero animal, isso não significa que essa pessoa exibe características animais, todos o fazemos, mas que exibe essas características, e somente essas, em ocasiões nas quais aquilo que é específico do ser humano era o exigido. Quando chamamos alguém de bruto, normalmente queremos dizer que essa pessoa comete crueldades que seriam impossíveis à maioria dos que são realmente brutos. Eles não são espertos o bastante. Os gregos denominavam esse amor storge, 2 sílabas e um G com pronúncia forte. Eu o chamarei aqui simplesmente de afeição. Meu dicionário grego define storge como afeição, especialmente de pais em relação a filhos, mas também de filhos em relação aos pais. Essa é, não tenho dúvida, a forma original do termo, bem como o sentido principal da palavra. A imagem com a qual devemos começar é a de uma mãe cuidando de seu bebê, uma cadela ou gato cuidando de sua ninhada de cãezinhos ou gatinhos, todos latindo ou ronronando, empilhando-se carinhosamente juntos, com lambidas, miados, leite, calor e o cheiro de nova vida. A importância dessa imagem é que ela nos apresenta desde o início certo paradoxo. A carência e o amor-necessidade dos filhotes são óbvios, assim também o amor dádiva da mãe. Ela dá à luz, amamenta, protege. E ela precisa dar à luz ou morrerá. Ela necessita dar de mamar ou sofrerá. Desse modo, sua afeição também é amor-necessidade. Temos aqui um paradoxo. Embora seja amor-necessidade, aquilo de que tem necessidade é dar. É um amor-dádiva, mas aquilo de que necessita é ser necessário. Voltaremos a esse assunto mais tarde. Até mesmo na vida animal e ainda mais em nossas próprias vidas, a afeição se estende para muito além do relacionamento entre mãe e filhos. Esse aconchego caloroso, essa satisfação de estar juntos, toma todo tipo de objetos. Existem mulheres sobre as quais se pode prever que não haverá muitos interessados e homens que provavelmente terão poucos amigos. Não tem nada a oferecer. Contudo, quase todos poderão se tornar alvos de afeição. Os feios, os tolos, até mesmo os irritantes. Aparentemente, não é necessário que haja nenhum tipo de nivelamento entre os que são unidos pela afeição. Já vi um imbecil ser alvo da afeição, não apenas de seus pais, mas de seus irmãos. A afeição não considera as barreiras de idade, sexo, classe social e educação. Pode ocorrer entre um jovem inteligente de uma universidade e uma enfermeira de mais idade, embora suas mentes habitem mundos diferentes. Ela ignora inclusive as diferenças entre espécies. Vemos acontecer não somente entre um cão e um ser humano, mas até e surpreendentemente entre um cão e um gato. Gilbert White diz ter descoberto a afeição entre um cavalo e uma galinha. Alguns romancistas conseguiram capturar isso muito bem. No romance Tristram Shandy, meu pai e o tio Toby estão longe de serem unidos por qualquer tipo de interesse ou ideias comuns. Não conseguem conversar por 10 minutos sem choques de assuntos desconexos. Entretanto, somos levados a sentir sua afeição mútua. Assim acontece também com Dom Quixote e Sancho Panza,
Pickwick e Sam Weller, Dick Swiveller e os Marchioneses. O mesmo ocorre em O Vento nos Salgueiros, apesar de o autor provavelmente não ter intenção consciente disso. O quarteto composto pela toupeira, pelo rato, pelo texugo e pelo sapo sugere a diversidade possível entre aqueles que estão ligados pela afeição. Mas a afeição tem seus próprios critérios. Seus alvos precisam ter familiaridade. Às vezes, é possível indicar o dia e a hora exatos em que nos apaixonamos ou em que começamos uma nova amizade. Duvido que consigamos capturar o momento exato em que a afeição se inicia. Estar consciente da afeição é tomar consciência de que ela já se instalou há algum tempo. É significativo o uso de velho amigo ou amigão como termos de afeição. O cachorro late para estranhos que nunca lhe fizeram mal e balança o rabo de alegria ao ver velhos conhecidos, mesmo que estes jamais lhe tenham feito algum bem. A criança amará o velho e áspero jardineiro, que pouca atenção lhe dá, e tentará se esconder do visitante, que faz várias tentativas para ganhar sua atenção. No entanto, será no velho jardineiro, naquele que sempre está lá, que se achará o breve, mas aparentemente imemorável, sempre da infância. A infância, como já disse, é o amor mais humilde, pois não procura impressionar. As pessoas podem se orgulhar de estar amando ou de alguma amizade. A afeição é modesta, até mesmo discreta e envergonhada. Certa vez, quando comentei a respeito da afeição frequentemente encontrada entre um gato e um cachorro, meu amigo respondeu: sim, mas eu aposto que o cachorro nunca confessaria isso a outros cachorros. Essa é uma boa caricatura de grande parte da afeição humana. Camus diz que as faces caseiras permaneçam em casa. É verdade que a afeição tem uma face bem caseira. Assim, são muitos aqueles por quem sentimos afeição. Amá-los não é nenhuma prova de nosso refinamento ou perspicácia, nem que eles nos amem. Aquilo que denomino amor-apreciação não constitui elemento básico na afeição. Normalmente, é necessária ausência ou sofrimento para que comecemos a valorizar aqueles a quem somente a afeição nos une. Nós os damos por certos, e esse dar por certo, inconcebível no amor erótico, aqui é correto e apropriado até certo ponto. Encaixa-se com a natureza confortável e sossegada do sentimento. Afeição não seria afeição se fosse expressada de forma ruidosa e frequente. Expressá-la em público seria o mesmo que tirar a mobília da casa para a mudança. Enquanto estava em seu lugar, funcionava bem, mas, quando foi colocada do lado de fora da casa, parecia surrada, barata e grotesca. A afeição quase desaparece e se esgueira ao longo de nossas vidas. Vive com coisas humildes e despojadas. Pantufas e roupas velhas, piadas antigas, o batuque do rabo do cachorro dormindo no chão da cozinha, o som de uma máquina de costura, uma boneca esquecida no gramado. No entanto, preciso me corrigir. Falo da afeição como ela é quando existe separada dos outros amores. Muitas vezes ela está nessa condição, outras não. Assim como o gin é uma bebida em si, embora seja a base para muitos outros drinks, da mesma maneira comporta-se a afeição. Além de ser amor em seu próprio mérito, poderá associar-se a outros amores, dar-lhes uma cor e tornar-se o próprio meio pelo qual operam no dia a dia. Talvez até nem funcionem muito bem sem a afeição. Fazer amigos não é a mesma coisa que sentir afeição, mas, quando seu amigo se torna um velho amigo, todas as coisas sobre ele, que originalmente nada tinham a ver com a amizade, tornam-se familiares e uma familiaridade querida. Quanto ao amor erótico,
Não consigo imaginar nada mais desagradável do que experimentá-lo por mais que um breve período, sem essa cobertura íntima e caseira da afeição. Isso seria uma situação das mais difíceis. Ou seria muito angelical ou muito animal, ou as duas condições se alternariam. Nunca seria algo sublime o suficiente ou insignificante para o ser humano. De fato, existe um charme peculiar nesses momentos, tanto na amizade como no eros, quando o amor da apreciação está presente. É como se estivesse dormindo todo enrolado, e a mera tranquilidade e simplicidade do relacionamento, livre, como se fosse solitário, mas sem estar sozinho, nos envolvesse. Não há necessidade de falar, não há necessidade de fazer amor. Não existe quaisquer necessidades, exceto, talvez, a de agitar o fogo da lareira. Essa mistura e essa sobreposição de amores são claramente mantidas diante de nós pelo fato de, em quase todo tempo e lugar, os três terem em comum o beijo como expressão. A amizade moderna inglesa não usa mais isso, mas a afeição e o eros, sim. O beijo pertence tão profundamente a ambos que não temos como saber quem copiou de quem, ou se houve mesmo algum tipo de cópia. É verdade, você poderá dizer que o beijo da afeição é diferente do beijo do eros. Sim, mas nem todos os beijos entre pessoas que se amam são beijos apaixonados. Mais uma vez, ambos os amores tendem a usar uma linguagem simples ou a linguagem infantil. E isso não é característica exclusiva da espécie humana. O professor Lawrence nos diz que, quando a gralha está no período de acasalamento, seu chamado consiste principalmente de ruídos infantis reservados às gralhas adultas para essas ocasiões. O Anel do Rei Salomão, página 158. Nós e os pássaros temos as mesmas desculpas. Formas distintas de ternura são ternura. E a linguagem da ternura que conhecemos mais cedo na vida é lembrada e convocada para essa nova forma. Um dos subprodutos mais impressionantes da afeição ainda não foi mencionado. Eu já disse que não é basicamente um amor de apreciação. Não é discriminatório. Pode se expressar até mesmo, na maior parte das pessoas, descompromissadas. Ainda assim, por mais estranho que pareça, esse mesmo fato significa que, no fim das contas, poderá possibilitar apreciações que, não fosse por ele, jamais teriam existido. Poderíamos dizer, e sem medo de errar, que escolhemos nossos amigos e a mulher a quem amamos por suas várias qualidades: beleza, franqueza, bondade de coração, humor, inteligência ou qualquer outra coisa. Mas precisa ser o tipo específico de humor ou de beleza, ou de bondade de que gostamos, pois temos nossas preferências pessoais quanto a essas coisas. É por isso que amigos e amantes sentem que foram feitos um para o outro. O aspecto glorioso da afeição é que pode unir aqueles que mais enfaticamente não estão unidos, e isso pode acontecer, até de modo cômico, com pessoas que, se o acaso não tivesse colocado na mesma família ou comunidade, jamais teriam qualquer tipo de relação na vida. Se a afeição se originar desse tipo de situação, e é claro que muitas vezes isso não acontece, seus olhos começam a se abrir. Depois de simpatizar com fulano de tal, a princípio porque ele simplesmente está ali, começo a perceber que realmente existe algo cativante nessa pessoa. Um momento libertador acontece quando alguém diz pela primeira vez, e com esse significado, que apesar de ele não ser o meu tipo, é um homem muito bom do jeito que ele é. Pode não se sentir isso,
poderemos nos sentir apenas tolerantes e generosos, mas, de fato, cruzamos uma fronteira. Esse, do jeito que ele é, significa que estamos ultrapassando nossas próprias idiosincrasias. Estamos aprendendo a apreciar a bondade e a inteligência em si, e não meramente a bondade e a inteligência temperadas e servidas ao nosso próprio gosto. Cães e gatos deveriam ser sempre aproximados uns dos outros, alguém diz. Isso amplia muito suas mentes. A afeição amplia nossa mente. De todos os amores naturais, esse é o mais universal, o menos melindroso, o mais amplo. As pessoas com as quais você acaba tendo de conviver na família, na faculdade, no refeitório, no navio, na igreja, desse ponto de vista, são um círculo mais amplo de amigos, ainda que numeroso, que você mesmo faz no mundo exterior. Possuir um grande número de amigos não significa que eu provo ter uma ampla apreciação pela excelência humana. Você também poderia dizer que eu provo a abrangência de meu gosto literário ao ser capaz de desfrutar de todos os livros de minha biblioteca. A resposta é a mesma para ambos os casos. Você escolheu esses livros. Você escolheu esses amigos. E é claro, eles se encaixam com você. O verdadeiro gosto abrangente pela leitura é aquele que o capacita a achar alguma coisa que atenda às suas necessidades na bandeja de livros em liquidação do lado de fora do sebo. O verdadeiro gosto abrangente, em se tratando de pessoas, também encontrará algo apreciável naqueles com quem se deve interagir a cada dia. Na minha experiência, é a afeição que cria esse gosto. Primeiro nos ensinando a perceber, depois a suportar, a sorrir para, a curtir e finalmente a apreciar as pessoas que estão aí. Foram elas feitas para nós? Não, graças a Deus. Elas são mais estranhas do que você poderia supor e muito mais dignas do que você poderia imaginar. Chegamos agora bem perto de uma questão difícil. A afeição, como já disse, não é arrogante. O amor-caridade não se orgulha, já disse o apóstolo Paulo. A afeição é capaz de amar os repulsivos. Deus e os seus amam os que não são dignos de amor. A afeição não tem muitas expectativas. Ignora as falhas e recupera-se facilmente depois de discussões. Assim, também, o amor-caridade é paciente, bondoso e perdoador. A afeição abre nossos olhos para a bondade que não víamos antes, ou que não poderia ser apreciada sem ela. Da mesma forma, a santidade humilde. Se ficássemos exclusivamente nesses paralelos, seríamos levados a crer que essa afeição não é simplesmente um dos amores naturais, mas é o amor em si, Deus, trabalhando em nossos corações e cumprindo a lei. Será que, no fim das contas, os romancistas vitorianos estavam certos? Será que o amor desse tipo é realmente suficiente? Será que as afeições domésticas, quando estão no seu melhor e plenamente desenvolvidas, representam a mesma coisa que a vida cristã? A resposta a todas essas perguntas eu proponho é certamente não. Não quero dizer com isso que esses romancistas às vezes escreviam como se nunca tivessem ouvido sobre detestar a esposa, a mãe e a própria vida. É claro que ouviram. A rivalidade entre o amor natural e o amor de Deus é algo que o cristão não deve ousar esquecer. Deus é o grande rival, o objeto definitivo do ciúme humano. Aquela beleza terrível como a da medusa, que a qualquer momento poderá me roubar, ou parecer que rouba,
o coração da esposa, do marido ou da filha. A amargura de certa descrença, embora disfarçada até mesmo daqueles que a sentem como anticlericalismo ou ódio à superstição, é realmente consequência disso. Contudo, no momento não estou pensando nessa rivalidade. Lidaremos com isso em outro capítulo. Por ora, nosso assunto é bem mais pés no chão. Quantos desses lares felizes realmente existem? Pior ainda, será que os lares infelizes o são por falta de afeição? Acredito que não. A afeição poderá estar presente e causar a infelicidade. Quase todas as características desse amor são ambivalentes. Poderão trabalhar tanto para o mal como para o bem. Por si mesmo, deixado para simplesmente seguir sua própria inclinação, ele poderá manchar e denegrir a vida humana. Os detratores e antissentimentalistas não falaram toda a verdade sobre isso, mas tudo o que disseram é verdadeiro. Um sintoma disso, talvez, seja o sentimento de repulsa gerado por quase todas as canções sentimentais e os poemas açucarados nos quais a arte popular expressa a afeição. São repulsivos por causa de sua falsidade e representam, como receita pronta para a felicidade e até para a bondade, aquilo que, de fato, é apenas uma oportunidade. Não há qualquer sugestão de que devemos fazer alguma coisa. É só deixar que a afeição se derrame sobre nós como uma ducha quente e tudo mais está implícito. Ficará bem. A afeição, como já vimos, inclui tanto o amor-necessidade como o amor-dádiva. Começo pela necessidade, nosso anseio pela afeição de outros. De fato, há uma razão muito clara pela qual este anseio, de todos os anseios por amor, se torna muito facilmente o mais irracional. Já disse que quase todos podem ser objeto da afeição. Sim, e quase todos esperam ser. O ilustre Sir Pontifex, em Tentação da Carne, fica furioso quando descobre que seu filho não o ama. Não é natural que um menino não ame seu próprio pai. Jamais lhe ocorreu perguntar se, desde o primeiro dia que o menino é capaz de se lembrar, ele fez algo, em alguma ocasião, que pudesse despertar amor. De igual modo, no início da peça Rei Lear, o herói é apresentado como um velho antipático devorado por um apetite voraz pela afeição. Sou propenso a dar exemplos literários porque o leitor e eu não vivemos na mesma vizinhança. Se vivêssemos, não haveria dificuldade em substituí-los por exemplos da vida real. Esse tipo de coisa acontece todos os dias. E a razão é que todos nós sabemos que precisamos fazer alguma coisa para, se não conquistar, pelo menos atrair o amor erótico ou a amizade. Mas, frequentemente, se presume que a afeição é fornecida pela natureza de forma pré-fabricada, embutida, preparada, disponível. Temos o direito de esperar isso. Se os outros não mostram afeição, estarão agindo contra a natureza. Essa pressuposição, não há dúvida, é uma distorção da verdade. Muita coisa está embutida em nós. Por sermos mamíferos, o instinto fornece pelo menos algum grau de amor maternal, frequentemente um grau elevado. Por sermos uma espécie social, a associação familiar fornecerá o ambiente no qual, se tudo correr bem, a afeição surgirá e crescerá de forma intensa, sem demandar nenhuma qualidade ilustre de seus objetos. Se ela nos for dada, não será necessariamente em razão de nossos méritos. Poderemos recebê-la sem muitos problemas. A partir de uma percepção obscura da verdade,
Muitos são amados com afeição muito além de seus méritos. O Sir Pontifex chega à conclusão absurda. Portanto, eu, sem mérito, tenho direito a isso. Se argumentássemos num plano mais elevado, seria o mesmo que raciocinar. Se, por mérito, nenhum homem tem direito à graça de Deus, eu, como não tenho mérito nenhum, estou qualificado a recebê-la. Nos dois casos, não é uma questão de direitos. O que temos aqui não é a expectativa de algum direito, mas uma expectativa razoável de ser amado por aqueles que estão próximos, isso é, se nós e eles formos pessoas mais ou menos normais. Podemos ser insuportáveis. Nesse caso, a natureza trabalhará contra nós. As mesmíssimas condições de intimidade que tornam a afeição possível também possibilitam, e de forma bem natural, uma aversão incurável. Essa aversão será um ódio imemorável, constante, não enfático, por vezes quase inconsciente, assim como a forma correspondente de amor. Na ópera, Siegfried é incapaz de se lembrar de um tempo antes do qual cada manipulação, resmungo e impaciência de seu pai, anão, adotivo, não tenha se tornado algo odioso. Nunca conseguimos perceber esse tipo de ódio, assim como a afeição, no momento em que começa, mas ela sempre esteve presente. Observe que a palavra velho pode ser usada para expressar tanto o ódio como a amabilidade. Seus velhos truques, seu jeito velho, a mesma coisa velha. Seria absurdo dizer que Lear tem falta de afeição. No que diz respeito à afeição ser amor-necessidade, ele está meio doido com isso. A não ser que ele ame suas filhas, claro, à sua maneira, não estaria tão desesperadamente desejoso de seu amor. O pai, ou filho, mais repulsivo poderá estar cheio desse amor voraz, mas isso somente trabalhará para sua própria tristeza e a de todos os outros. A situação se torna sufocante. Pessoas já consideradas repulsivas poderão continuamente reivindicar como um direito ser amadas, e essa exigência será percebida em seu manifesto sentimento de mágoa e em suas repreensões, audíveis e ruidosas, ou meramente implícitas em cada olhar e gesto de ressentimento autopiedoso. Isso produzirá em nós um sentimento de culpa, proposital, por alguma falha que não pudemos evitar e que não poderemos deixar de cometer. Assim, acabam por lacrar a própria fonte da qual anseiam beber. Se em algum momento favorável qualquer germen de afeição por elas nos mover, sua demanda por mais e mais afeição nos endurecerá de novo. E, claro, esse tipo de pessoa sempre desejará a mesma prova de nosso amor. Deveremos tomar o seu lado, ouvir e compartilhar de sua queixa contra alguma outra pessoa. Se meu filho realmente me amasse, ele veria o quanto seu pai é egoísta. Se meu irmão me amasse, ele tomaria meu partido contra minha irmã. Se você me amasse, não deixaria que eu fosse tratado dessa maneira. Enquanto isso, eles permanecem inconscientes do caminho real. Se quer ser amado, seja amável, disse Ovídio. Esse malandro reprovável quis apenas dizer que, se você quiser atrair as garotas, precisa ser atraente. Mas sua máxima tem uma aplicação mais abrangente. O namorador era mais sábio em sua geração do que o Sr. Pontifex ou o Rei Lear. O surpreendente não é que essas exigências insaciáveis
feitas por pessoas repulsivas, às vezes sejam em vão, mas o fato de serem frequentemente atendidas. Por vezes, se vê uma mulher gastar sua juventude, os melhores anos de sua mocidade e de sua vida madura até chegar à velhice, cuidando, obedecendo, afagando e talvez sustentando um vampiro materno, que jamais sentirá que foi afagado ou obedecido bastante. O sacrifício, mas há duas opiniões a respeito disso, pode parecer belo, mas a velha mulher que o faz, não. O caráter embutido ou não meritório da afeição convida, portanto, para uma horrorosa interpretação equivocada, assim como também o fazem sua facilidade e informalidade. Ouvimos muita coisa acerca da aspereza da nova geração em formação. Eu mesmo já sou um velho e seria natural que aderisse ao partido dos mais velhos. Mas, de fato, tenho me impressionado muito mais com os maus modos dos pais em relação a seus filhos do que o contrário. Quem já não passou pelo constrangimento como convidado para uma refeição em família, de testemunhar o filho adulto ser destratado pelo pai ou pela mãe com uma descortesia tal que, se fosse com qualquer outro jovem, teria precipitado o fim da amizade? Atitudes como afirmações dogmáticas a respeito de assuntos que os filhos compreendem e os pais não. Interrupções grosseiras, contradições evidentes, zombaria de coisas que os jovens levam a sério, até em termos de religião. Referências ofensivas aos amigos, tudo isso oferece respostas claras a questões como: por que eles estão sempre fora? Por que preferem outras casas mais do que a sua própria? Quem não prefere civilidade em vez de barbarismo? Se perguntar a essas pessoas insuportáveis, nem todas elas são pais, é claro. Por que se comportam desse modo em seus lares? Responderão: calma aí, a gente vai para casa para relaxar. Não é possível manter sempre o melhor comportamento. Se um homem não puder ser ele mesmo em sua própria casa, onde então poderá? Não queremos a patrulha das boas maneiras em nossa casa. Somos uma família feliz. Podemos dizer qualquer coisa uns aos outros aqui. Ninguém se importa. Todos entendemos. Mais uma vez, isso está tão perto da verdade, mas é fatalmente errado. A afeição é um assunto que envolve roupas velhas, tranquilidade de um momento fortuito e liberdades que seriam totalmente inadequadas se fossem tomadas com estranhos. No entanto, velhas roupas são uma coisa, usar a mesma camisa até cheirar mal é outra. Existem roupas apropriadas para uma festa no jardim, mas as roupas que usamos em casa também devem ser apropriadas, porém de uma maneira diferente. De igual modo, existe uma distinção entre a cortesia pública e a doméstica. O princípio básico das duas é o mesmo, que ninguém tenha preferência por si mesmo. Contudo, quanto mais pública a ocasião, ainda mais controlada ou formalizada, deverá ser nossa obediência a esse princípio. Existem regras de boas maneiras. Quanto mais íntima a ocasião, menos formalidade haverá, mas nunca menos necessidade de cortesia. Ao contrário, a afeição em seu estado mais puro pratica uma cortesia que é incomparavelmente mais sutil, sensível e profunda que a do tipo público. No espaço público, um cerimonial dará conta. Em casa, esse cerimonial deve, de fato, existir. Do contrário, será necessário lidar com os apelos ensurdecedores de um egoísta.
Você realmente não deve dar nenhum tipo de preferência a si mesmo. Numa festa será suficiente ocultar a preferência. Por isso existe o velho provérbio: venha morar comigo e você saberá quem eu sou. Assim, os modos domésticos de uma pessoa revelam primeiramente o verdadeiro valor de sua companhia ou etiqueta de festa. Que frase detestável! Aqueles que deixam as boas maneiras para trás quando chegam em casa do baile ou do coquetel também não tinham nenhuma real cortesia na festa. Estavam meramente imitando aqueles que a tinham. Podemos dizer qualquer coisa uns aos outros. A verdade por trás dessa frase é que a afeição em seu estado puro pode dizer qualquer coisa que deseja, sem considerar as regras de cortesia pública, pois a afeição em seu estado puro não deseja nem ferir, nem humilhar, nem dominar. Você poderá chamar sua esposa querida de glutona, quando, sem perceber, ela bebe o seu drink e o dela. Poderá esbravejar ao ouvir mais uma vez a história que seu pai não para de contar. Poderá provocar, fazer brincadeiras e ridicularizar. Poderá dizer: cala a boca, estou lendo, ou qualquer coisa no tom apropriado e no momento adequado. O tom e o momento que não têm a finalidade de machucar e que de fato não machucam. Quanto melhor for a afeição, mais claramente ela reconhecerá o que essas coisas realmente são. Cada amor tem a sua arte de amar. No entanto, o homem abrutalhado quer dizer algo completamente diferente quando reivindica a liberdade de dizer qualquer coisa em seu lar. Uma vez que ele mesmo tem uma forma imperfeita de afeição, ou talvez nenhuma naquele momento, apropria-se das belas liberdades que somente a afeição plena tem o direito de reivindicar, ou sabe como administrar. Ele, então, usa essas habilidades de modo rancoroso, em obediência a seus ressentimentos, ou de forma rude, em obediência a seu egoísmo, ou de maneira estúpida, sem arte. Ele poderá ter uma consciência limpa o tempo todo e sabe que a afeição toma liberdades. E ele toma liberdades. Portanto, conclui, ele está usando de afeto. Se você se sentir magoado por alguma coisa, ele dirá que o defeito do amor é de sua parte, não dele. Ele fica ressentido, pois foi mal compreendido. Às vezes ele se vinga assumindo pose de fidalgo, torna-se pedantemente cortês. A alegação, claro, é: oh, então não devemos ser achegados? Devemos nos comportar como pessoas que se conhecem à distância? Eu tinha esperança, mas não se preocupe, que seja como você quiser. Isso ilustra muito bem a diferença entre cortesia doméstica e formal. Aquilo que precisamente se adequaria a um pode se tornar a ruptura do outro. Tomar liberdades e ser brincalhão ao ser apresentado a uma pessoa totalmente estranha não é considerado boas maneiras. Praticar a cortesia formal e cerimonial em casa, rostos conhecidos em lugares desconhecidos, é e sempre será impróprio. Há um exemplo delicioso de boa etiqueta doméstica no romance Tristram Shandy. Num momento singular, bastante inadequado, o tio Toby estava argumentando a respeito de seu tema favorito, fortificação. Meu pai, perdendo imediatamente a paciência, o interrompe de forma violenta. Então vê o rosto de seu irmão, Toby, que não esboça qualquer retaliação, parecer profundamente ferido, tomando, de alguma forma, um insulto contra si, como insulto à nobre arte.
Ele nunca pensaria dessa maneira. Meu pai imediatamente se arrepende. Há um pedido de desculpas, completa reconciliação. O tio Toby mostrando que perdoara totalmente e que não vira ofensa à sua dignidade, continua a falar sobre fortificação. Mas ainda não mexemos com o assunto do ciúme. Suponho que ninguém mais creia que o ciúme está ligado de forma especial ao amor erótico. Se estiver, o comportamento de crianças, empregados e animais domésticos deveria logo lhe informar de seu equívoco. Todo tipo de amor e quase todo tipo de relacionamento está sujeito ao ciúme. O ciúme da afeição está relacionado muito de perto com sua dependência daquilo que é velho e familiar, bem como ao que denomino amor-apreciação, mesmo que isso seja total ou relativamente insignificante para a afeição. Não queremos que rostos velhos e familiares tornem-se mais vivos ou mais bonitos, que os velhos jeitos sejam mudados até mesmo para melhor, que as velhas piadas e os velhos interesses sejam substituídos por novidades fascinantes. A mudança é uma ameaça para a afeição. Até certa idade, um irmão e uma irmã, ou dois irmãos, sexo aqui é irrelevante, compartilham todas as coisas. Leem os mesmos gibis, sobem as mesmas árvores, brincam juntos de pirata ou de astronautas, começam e desistem de colecionar selos ao mesmo tempo. Então, uma coisa horrível acontece. Um deles avança para descobrir a poesia ou a ciência, a música séria ou talvez passe por uma conversão religiosa. Sua vida é inundada por novos interesses. Eles não conseguem compartilhar isso. O outro irmão ficará para trás. Duvido que até mesmo a infidelidade de uma esposa ou de um marido gere um sentimento mais triste de abandono, ou um ciúme mais intenso do que isso pode às vezes provocar. Nem é ainda ciúme das novas amizades que o irmão desertor logo irá fazer. Isso virá. Primeiro vem o ciúme da coisa em si, dessa ciência, dessa música, de Deus, sempre chamado de religião, ou dessa religião, em tais contextos. O ciúme será provavelmente expressado pelo ridículo. O novo interesse é tudo bobagem, expressão briguenta de criancice, ou expressão briguenta de gente adulta. Ou, quem sabe, o desertor nem está realmente interessado nisso. Ele está só se mostrando, ostentando. É tudo fingimento. Em breve os livros serão escondidos, as amostras científicas serão destruídas. A sintonia do rádio será tirada das emissoras com programas de música clássica, pois a afeição é o mais instintivo dos amores. Nesse sentido, o mais animal. Seu ciúme é proporcionalmente intenso. Range e mostra os dentes, como um cachorro que teve a comida levada embora. E por que isso não seria assim? Alguma coisa ou alguém retirou da criança que estou retratando aqui seu alimento para a vida, seu segundo eu. Seu mundo está em ruínas. Mas não são somente as crianças que reagem dessa forma. Poucas coisas no dia a dia pacífico de um país civilizado serão mais cruéis do que o rancor com que toda uma família descrente tratará um de seus membros que tenham se tornado cristão. Ou uma família inculta que se volta contra um de seus membros que dá sinais de que se tornará um intelectual. Isso não é, como já pensei, simplesmente o ódio inato e indiferente das trevas com a luz. Uma família que frequenta a igreja não terá um comportamento muito melhor
caso um de seus membros se torne ateu. É a reação a uma deserção, até mesmo a um roubo. Alguém ou alguma coisa roubou o nosso menino ou menina. Ele, que era um de nós, agora virou um deles. Com que direito fazem isso? Ele é nosso. Agora que começou essa mudança, quem sabe onde isso acabará? E nós todos estávamos felizes e confortáveis antes. Não fazíamos mal a ninguém. Às vezes, um curioso caso de duplo ciúme acontece, ou, quem sabe, dois ciúmes que perseguem um ao outro na mente do sofredor. De um lado, ele diz: isso é tudo tolice, total insensatez erudita, uma farsa hipócrita. Diz, por outro lado: suponha que haja. Claro que não há e nem pode haver. Algo verdadeiro nisso. Suponha que realmente exista alguma coisa na literatura ou no cristianismo. E se o desertor entrou, de fato, num novo mundo que o resto de nós nunca suspeitou existir? E se entrou, que injustiça! Por que ele? Por que isso nunca se abriu para nós? Essa menininha, ou esse menino mequetrefe, como viu coisas que estão ocultas a seus pais? E uma vez que isso tudo é claramente incrível e efêmero, o ciúme volta à hipótese. É tudo bobagem. Nesse estado de coisas, os pais estão situados muito mais confortavelmente que os irmãos e irmãs. Seu passado é desconhecido para os filhos. Qualquer que seja o novo mundo no qual o desertor esteja, afirmam que eles mesmos passaram por isso e que seguirão em frente. É uma fase, dizem, logo passará. Nada poderia ser mais satisfatório. Não é algo que pode ser dito e logo refutado, pois é uma afirmação sobre o futuro. É dolorida, mas, dito de maneira complacente, dificilmente provoca ressentimento. Melhor ainda, os pais podem até mesmo acreditar nisso realmente. O melhor de tudo é que isso pode, por fim, se mostrar verdadeiro. Não será falha dos pais se não for. Meu rapaz, esses cursos doidos que você faz vão partir o coração de sua mãe. Esse apelo vitoriano com frequência pode ter sido verdadeiro. A afeição fica amargamente ferida quando um membro da família caía do ethos familiar para algo pior. Apostas, bebida ou um namoro com uma dançarina. Infelizmente, é também quase possível partir o coração de uma mãe quando você sobe além do ethos familiar. A tenacidade conservadora da afeição anda pelos dois caminhos. Pode ser vista como correspondente ao tipo de educação nacionalmente suicida, que deixa para trás a criança com futuro promissor. Os preguiçosos e tolos poderiam se sentir feridos caso ela fosse transferida para uma classe superior de maneira não democrática. Todas essas distorções da afeição estão conectadas principalmente com a afeição como amor-necessidade. Mas a afeição como amor-dádiva também tem suas distorções. Penso na senhora Fidget, que morreu há poucos meses. É impressionante como sua família está feliz. Seu marido não mais exibe um rosto fechado. Ele começa a sorrir. O menino mais novo, que eu sempre achei uma pequena e irritável criatura amargurada, parece bem humano agora. O mais velho, que quase nunca estava em casa, a não ser em sua cama, agora está sempre presente e começou a organizar o jardim. A menina, que supunhamos ser delicada, embora eu nunca tenha descoberto qual era exatamente seu problema, faz agora aulas de equitação, o que antes estava fora de questão. Dança todas as noites e muitas vezes joga tênis.
Até mesmo o cachorro da família, que nunca saía sem ser conduzido por alguém, é agora um membro bem conhecido do clube do poste de luz em sua rua. A senhora Fidget disse muitas vezes que vivia para sua família, e isso não era mentira. Todos na vizinhança sabiam disso. Ela vive para sua família, diziam. Que esposa e mãe exemplar. Ela lavava toda a roupa. Não fazia um bom trabalho, e eles poderiam tranquilamente usar uma lavanderia. Por isso, com frequência, imploravam que ela não lavasse a roupa, mas ela o fazia. Sempre havia um almoço preparado para quem estivesse em casa e um jantar quente à noite, mesmo no meio do verão. Suplicavam também a ela que não fizesse isso. Eles protestavam, quase com lágrimas nos olhos, dizendo a verdade, que preferiam comer sanduíches. Mas isso não fazia qualquer diferença. Ela vivia para sua família. Ela sempre se sentava para dar boas-vindas a quem chegasse tarde da noite. Fosse às 2 ou 3 da madrugada, não importava. Você sempre encontraria um rosto abatido, pálido e cansado, esperando por você, com uma acusação silenciosa. Isso significava, claro, que você nunca poderia, com alguma decência, sair à noite muitas vezes. Ela também estava sempre fazendo coisas. Em sua própria avaliação, não posso julgar isso, se considerava uma excelente costureira amadora e alguém que tricotava muito bem. E, é claro, a não ser que você fosse muito sem coração, teria de usar essas roupas. O pastor me informou que desde sua morte, as contribuições somente daquela família para o bazar da igreja ultrapassaram as de todos os outros membros da igreja juntos. Havia ainda o cuidado dela pela saúde da família. Ela carregou sozinha todo o fardo da situação delicada da filha. O médico, um velho amigo, pois isso não estava sendo feito pelo Sistema Nacional de Saúde, nunca teve permissão para discutir a questão médica com seus pacientes. Depois de um breve exame, a mãe levou o médico para outro quarto. A menina não deveria ter preocupações ou responsabilidade por sua própria saúde. As únicas coisas necessárias eram carinho, comida especial, tônicos horríveis e café da manhã na cama. A senhora Fidget, como com frequência dizia, trabalharia até o osso por sua família. Eles não eram capazes de impedi-la. Também não podiam simplesmente sentar e assistir o que ela fazia, pois eram pessoas decentes. Tinham de ajudar. Na realidade, eles sempre precisavam ajudar. Ou seja, faziam coisas para ela a fim de ajudá-la a fazer coisas que eles não queriam que fossem feitas. Quanto ao coitado do cachorro, ela dizia ser como um de seus filhos. De fato, fazia o máximo para que fosse assim, mas como ele não tinha escrúpulos, vivia melhor do que os filhos. E apesar de desfrutar dos cuidados do veterinário, com dieta apropriada e sendo muito bem vigiado, muitas vezes conseguia chegar até a lata de lixo ou ao cachorro do vizinho. O pastor disse que a senhora Fidget está agora descansando. Esperamos que sim. A realidade é que sua família já está. É fácil perceber como esse estado de coisas é, por assim dizer, inerente ao instinto materno. Como já vimos, esse é um amor dádiva, mas também um amor que necessita dar. Portanto, precisa ser necessário. Mas o apropriado no ato de dar é colocar a pessoa recipiente num estado em que ela não mais necessita de nossa dádiva. Alimentamos as crianças para que elas possam logo ser capazes de se alimentar. Nós as ensinamos para que logo não tenham necessidade de nosso ensino. Portanto, por trás do amor dádiva há uma tarefa pesada,
Ele precisa trabalhar sua própria abdicação. Precisamos ter como objetivo ser supérfluos. A hora em que somos capazes de dizer, eles não precisam mais de mim, deveria ser nossa recompensa. Mas o instinto deixado à sua própria natureza não tem qualquer poder para cumprir essa lei. O instinto deseja o bem de seu objeto, mas não simplesmente isso, somente o bem que ele mesmo pode dar. Um amor muito mais elevado, um amor que deseja o bem do objeto como tal, qualquer que seja a fonte desse bem, precisa entrar e ajudar ou domesticar o instinto antes que ele seja capaz de abdicar. E é claro, ele frequentemente o faz. Mas onde ele não o faz, a necessidade voraz de ser necessário se satisfará, seja por manter seus objetos por necessidade, seja por inventar necessidades imaginárias para eles. E fará isso de forma ainda mais impiedosa, pois pensa ser, corretamente num sentido, um amor dádiva e, portanto, considera-se generoso. Não são apenas as mães que podem fazer esse tipo de coisa. Todas aquelas outras afeições que, seja por derivação do instinto paternal ou por similaridade de função, precisam ser necessárias, poderão cair na mesma armadilha. A afeição do patrono por seu protegido é um exemplo. No romance de Jane Austen, Emma almeja que Harriet Smith tenha uma vida de felicidade, mas somente o tipo de felicidade que planejou para ela. Minha própria profissão, a de professor universitário, corre o mesmo perigo. Se tivermos alguma virtude, devemos sempre trabalhar para que nossos alunos sejam capazes de se tornar nossos críticos e rivais. Deveríamos exultar quando esse momento chega, assim como o mestre de esgrima se alegra quando seu aluno consegue acertá-lo com a espada e desarmá-lo. E muitos fazem isso. Mas nem todos. Por causa de minha idade, ainda posso lembrar do triste caso do Dr. Quartz. Nenhuma universidade tinha um professor mais eficiente ou dedicado. Ele doou-se inteiramente a seus alunos e imprimiu em quase todos uma marca indelével. Foi objeto de uma bem merecida veneração de herói. De modo natural e animado, os alunos continuavam a visitá-lo depois de a relação orientando terminar. Iam à sua casa de noite e tinham as famosas discussões. Mas o curioso é que isso não durava muito tempo. Cedo ou tarde, isso poderia acontecer num período de alguns meses ou até algumas semanas. Chegava a noite fatal, quando batiam à porta e lhes era dito que o doutor estava ocupado. Depois disso, ele sempre estaria ocupado. Tinham sido banidos para sempre de sua vida. E isso acontecia porque no último encontro eles tinham se rebelado. Haviam afirmado sua independência. Tinham divergido do mestre e sustentado seu próprio ponto de vista, talvez até com sucesso. O Dr. Quartz não podia suportar essa independência que ele havia trabalhado para produzir, e que era seu dever produzir, se pudesse. O Ota havia trabalhado para criar o Siegfried livre, mas, quando este foi-lhe apresentado, ficou furioso. O Dr. Quartz era um homem infeliz. Essa terrível necessidade de ser necessário com frequência encontra sua expressão no tratamento excessivamente indulgente de um animal. Saber que alguém gosta de animais nos diz muito pouco até conhecermos de que forma isso acontece. E há duas formas. Na primeira, um animal mais elevado e domesticado é, por assim dizer, uma ponte entre nós e o restante da natureza.
Todos nós sentimos algumas vezes nosso doloroso isolamento humano em relação ao mundo subhumano. E isso se expressa na atrofia dos instintos que nossa inteligência impõe, em nossa excessiva autoconfiança, nas inúmeras complexidades de nossa situação e na nossa inabilidade de viver no presente. Se ao menos pudéssemos nos livrar de tudo isso, entretanto, nós não devemos e não podemos nos tornar animais, mas podemos estar com um animal. Isso é pessoal o bastante para dar um sentido real à palavra com. Contudo, a coisa ainda permanece, em grande medida, como um pequeno pacote inconsciente de impulsos biológicos. Possui 3 pernas no mundo da natureza e uma no nosso. É uma conexão, um embaixador. Quem não desejaria ter um representante na corte de Pan? Como Bonsanket expressou isso. O homem com um cão fecha uma lacuna no universo, mas, é claro, os animais são muitas vezes usados da pior maneira possível. Se você precisa ser necessário e se sua família, muito apropriadamente, declina precisar de você, um animal de estimação será o substituto óbvio. Você poderá mantê-lo por toda a sua vida precisando de você. Você poderá mantê-lo permanentemente infantilizado, reduzi-lo à condição de um inválido permanente, isolá-lo de todo o genuíno bem-estar animal e compensar tudo isso ao criar necessidades para incontáveis pequenas indulgências que somente você poderá suprir. Então, a infeliz criatura se torna útil para o restante de sua família. Fará o papel de reservatório ou de ralo. Você estará muito ocupado mimando a vida de um cão para mimar a deles. Cachorros são os que cumprem melhor esse papel do que gatos. Dizem que o macaco é o melhor de todos, pois ele também é mais parecido conosco. De fato, isso é muito ruim para o animal, mas ele não poderá reconhecer totalmente o mal que você lhe fez. Melhor ainda, você nunca saberá. O mais oprimido dos seres humanos, se for levado ao ponto máximo, poderá algum dia se voltar a dizer impulsivamente uma terrível verdade. Já os animais não podem falar. Os que dizem: quanto mais eu vejo dos homens, mais eu gosto dos cães. Aqueles que encontram nos animais um alívio para as exigências do companheirismo humano são advertidos a verificar suas reais razões. Espero não ser mal entendido. Se este capítulo levar alguém a duvidar que a falta da afeição natural é uma depravação extrema, eu não terei sido bem-sucedido. Também não questiono, por um momento sequer, que a afeição é responsável por 90% da felicidade sólida e duradoura que existe em nosso mundo natural. Portanto, terei certa simpatia por aqueles cujos comentários sobre as últimas páginas tomarem a seguinte forma: Claro, essas coisas acontecem. Pessoas egoístas ou neuróticas são capazes de distorcer qualquer coisa, até o amor, em algum tipo de infelicidade ou exploração. Mas por que destacar esses casos marginais? Um pouco de bom senso, um pouco de dar e receber, previne a ocorrência dessas coisas entre pessoas decentes. No entanto, acredito eu que esse tipo de comentário também precisa de um comentário. Em primeiro lugar, vem a questão do neurótico. Não creio que sejamos capazes de ver as coisas de maneira mais clara por classificar todos esses estados maléficos da afeição como patológicos. Não há dúvida de que realmente existem condições patológicas
que fazem com que certas pessoas tenham uma dificuldade descomunal de resistir a esses estados maléficos, ou até mesmo que lhes seja impossível. Por favor, mande essas pessoas para os médicos. Contudo, creio que se cada um for honesto consigo, admitirá que já sentiu essas tentações. Senti-las não é uma doença, mas, se fosse, seria chamada de ser uma pessoa sujeita às consequências da queda. Em pessoas normais, ceder às tentações, e quem não cede de vez em quando, não é uma doença, mas um pecado. Direcionamento espiritual nos ajudará aqui muito mais do que tratamento médico. A medicina trabalha para restaurar a estrutura natural ou a função normal do organismo, mas ganância, egoísmo, autoengano e autocomiseração não são não naturais ou anormais no mesmo sentido do astigmatismo ou de uma doença nos rins. Quem, em sã consciência, descreveria como natural ou normal um homem em que essas falhas estejam totalmente ausentes? Natural, se preferir, num sentido inteiramente diferente. Supernatural, não caído. Vimos somente um homem com H maiúsculo assim. E ele não era nada parecido com o retrato psicológico do cidadão integrado, equilibrado, ajustado, bem casado, empregado e popular. Você não estará realmente bem ajustado a seu mundo se ele disser que você tem um demônio e se o pregar nu sobre um poste de madeira. Em segundo lugar, em sua própria linguagem, o comentário anterior admite exatamente aquilo que estou tentando dizer. A afeição produz felicidade, se, e somente se, houver bom senso, um dar e receber e decência. Em outras palavras, isso acontecerá somente se mais alguma coisa diferente de afeição for adicionada, pois o mero sentimento não será suficiente. Você precisa de bom senso, isso é, da razão. Você precisa dar e receber, isso é, você precisa de justiça. Continuamente estimulando a mera afeição, quando ela esvanece, e restringindo-a quando ela esquece ou desafia a arte do amor. Você precisa de decência. Não há como disfarçar aqui o fato de que isso significa bondade. Paciência, autonegação, humildade e a intervenção contínua de um tipo muito superior de amor, que a afeição em si não consegue ser. Aqui está a lição principal. Se tentarmos viver somente pela afeição, ela nos deixará na mão. Até que ponto isso acontece, creio que dificilmente reconheceremos. Será que a senhora Fidget realmente não percebia as inúmeras frustrações e infelicidade que produziu em sua família? É difícil acreditar que não. Ela sabia, claro que sabia. Sabia que estragaria sua noite você saber que, ao voltar para casa, ela estaria sentada, inerte, esperando-o, com uma atitude acusadora. Ela continuou com todas essas práticas porque, se deixasse de fazê-lo, teria de enfrentar o que estava determinada a não ver, que não era mais necessária. Esse é o primeiro motivo. Depois, também, a própria ideia de estar atarefada com sua vida silenciou suas dúvidas secretas quanto à realidade de seu amor. Quanto mais seus pés ardiam e suas costas doíam, melhor, pois essa dor sussurrava em seu ouvido. Quanto devo amá-los se faço tudo isso? Esse é o segundo motivo. Acredito, porém, que existe algo mais profundo. A falta de apreciação dos outros, aquelas terríveis palavras que a feriam. Tudo será capaz de ferir uma senhora Fidget. Quando pediam que ela mandasse a roupa para a lavanderia,
e isso fazia com que sentisse imprestável, e assim que sentisse mágoa continuamente, que sentisse os prazeres do ressentimento. Se alguém disser que desconhece esses prazeres, ou é um mentiroso ou um santo. É verdade que são prazeres somente para aqueles que sentem ódio. No entanto, um amor como o da senhora Fidget contém uma grande dose de ódio. Sim, era sobre o amor erótico que o poeta romano afirmou: eu amo e odeio. Mas todos os outros tipos de amor admitem a mesma mistura. Carregam consigo as sementes do ódio. Se a afeição se tornar o soberano absoluto de uma vida humana, as sementes germinarão. Quando o amor se torna um Deus, vira demônio.